Pronto, hoje estamos começando o nosso 10º encontro com muita satisfação, com muita alegria, né? Eu fico sempre feliz, como eu sempre digo, eu fico muito feliz quando chega o dia da gente se reunir, porque falar sobre esse assunto, falar sobre Cabala, falar sobre a aplicabilidade da Cabala, é para mim motivo de muita alegria, de muita satisfação sempre, né? Então eu gostaria, né, como sempre a gente faz, né, relembrar algumas coisas do encontro anterior para a gente ir expandindo um pouquinho o nosso nível de compreensão. E essa frase que a gente já viu no encontro anterior, ela é uma frase, e ela está aí sendo repetida, porque ela é uma frase bastante, ao meu ver, bastante importante. Se alguém deseja adquirir conhecimento de Deus, ele ou ela deve concentrar-se de uma forma especial. Essa forma especial, né, é que talvez vai fazer toda a diferença para que a gente consiga adquirir esse conhecimento de Deus. Adquirir conhecimento de Deus, na realidade, é adquirir conhecimento da obra de Deus, né? Porque o Deus, né? Aquilo que nós chamamos, né? do inefável, né? Ele não pode ser conhecido, né? Não cabe a nós que somos parte da criação, né? Que somos criatura, né? Compreender e conhecer o Criador. O que nós podemos fazer é adquirir um conhecimento da manifestação desse Criador, da manifestação desse inefável, né? Através das obras, através do estudo do ser humano, né? A natureza, né? Então, através desse estudo, através de meditar sobre isso, nós podemos adquirir um certo conhecimento do Criador, mas sempre lembrando que é um conhecimento da parte manifesta do Criador, porque a parte não manifesta, essa não haverá condições de conhecer. Então, se ele deseja adquirir conhecimento de Deus, deve concentrar-se de uma forma especial. E irá então entender os segredos ocultos da espiritualidade. Entender os segredos da espiritualidade, né? Nós já vimos, através dos mundos, né, dos 4 mundos da Cabala, que acima, vamos dizer assim, do nível manifesto, material, do mundo que nós conhecemos, né, do mundo que nós vivemos, do mundo da matéria sólida, que é sólida só para nossos olhos, porque os cientistas já demonstraram sobejamente que tem mais espaços na matéria, mais buraco na matéria do que a gente pode imaginar, né? Se os elétrons giram em torno do núcleo de um átomo, o espaço entre o elétron e o núcleo é vazio, em tese, né? Então, existem vários espaços, só que nós não vemos, né? E porque nós não vemos, nós acreditamos que ele não existe. Mas, acima desse mundo da matéria, do mundo denso, a gente aprende que existem níveis mais sutis, ocultos, que nós chamamos de espiritualidade. Vocês vão lembrar que a gente já conversou um pouco sobre o mundo da forma e o mundo da forma, né? Tudo que se materializa no mundo material, no mundo que nós conhecemos, né? Ele é, digamos, a manifestação, né? A condensação de algo que foi moldado num mundo mais sutil, num mundo mais espiritual, né? E lá ele recebeu um molde, uma forma, e através dessa forma e através
do fluxo natural da criação, ele chegou a se materializar, né? Então, quem deseja esse conhecimento de Deus, ele tem que se concentrar de uma forma especial. E o que é isso? É se voltar para dentro de si, entender os mundos, entender que isso aqui é só uma manifestação de mundos mais sutis. E então ele vai entender os segredos desses mundos mais sutis. E aí sim, dessa introspecção para esse conhecimento de Deus, dessa concentração de forma especial, ele vai emergir junto com o divino, alcançando a unidade. Porque no fundo, né, o que nós todos buscamos, né, é alcançar a unidade, como disse, né, o Cristo, né, Jesus, né, eu e o Pai sermos um, né, atingirmos um nível de comunhão com o divino, né, que nós sejamos um com ele, né? E às vezes aí fica uma coisa assim, poxa, como eu posso ser um com o divino, né? Como é que eu posso me unir a esse Deus se para muitos, né, esse Deus está lá em cima, está lá do lado, tá, antigamente a gente achava que estava para fora da Terra, depois que astronautas e sondas foram para fora do planeta, então deve estar em algum planeta do sistema solar, mas também já chegamos até os limites do sistema solar, então talvez ele está numa outra constelação, talvez ele está... Então aonde fica o lugar desse Deus, né? Desse Criador, né? E a gente vai tão longe, né, procurar esse Criador, quando o segredo, né, de conhecimento desse Criador é se concentrar de uma forma especial, é mergulhar dentro de si, né? Por quê? Porque uma fagulha desse Criador, portanto, ele próprio, reside dentro de cada um. Tá? Só que, como essa fagulha que reside dentro de cada um, ela está cercada por um barro, né, um barro solidificado, o barro da terra solidificado, que nós chamamos, né, de corpo material, né, ele perdeu a capacidade de se relacionar totalmente com o que está fora desse barro. O barro impediu essa, digamos assim, essa conscientização de tudo. Então, nós passamos a acreditar que algo está fora, né, e algo está dentro, que eu sou eu aqui dentro, mas vocês são vocês porque estão fora desse barro solidificado que eu chamo de meu corpo, né? Mas quando eu mergulho dentro de mim, né? Quando eu entendo os segredos ocultos da espiritualidade, dos mundos superiores, que se manifestam, se materializam no mundo material, tá? Criando uma aparente separação, né? Criando uma aparente, criando o tempo, criando o espaço, né? Que são nada mais, nada menos, né, do que impressões do nosso interior, né? Se a gente parar para pensar, né, essa é uma coisa interessante, né? Como é que a gente tem a impressão do mundo exterior, né? Ele existe, né? Se a gente considerar que a gente só conhece o mundo exterior através de 5 orifícios, de 5 entradas, de 5 sentidos, capacidades que esse barro solidificado chamado corpo tem, e esses 5 sentidos, esses 5 orifícios, buracos, que recebem a realidade de fora, eles só são sensíveis à vibração e nada mais. Tá?
Cada um deles, né, é eu gosto de chamar assim, de um transdutor, né, para uma determinada faixa de frequência. Então, um deles pega uma frequência, vamos dizer, de 1 a 2, e isso a gente sabe que é som, então a gente chama esse sentido de audição. O outro deles pega de 3 a 4 a frequência, e a gente sabe que isso é visão, então a gente chama de visão. O outro pega de 5 a 6 e a gente chama de olfato, né? Mas, e assim é com os outros, com todos os 5 sentidos. Mas tudo é, né, apenas e tão somente vibração, que está fora de nós, tá? Que chega até esses órgãos dos sentidos, transformado nesses órgãos do sentido, essa vibração, em impulso elétrico, vai para o cérebro, tá? E lá, dependendo do ponto do cérebro, se está mais atrás, forma uma imagem que a gente chama de visão, outro forma algo que a gente chama de olfato. Só que tudo isso ocorre não externamente, porque externamente nada tem cheiro. Externamente as coisas têm frequência vibratória. É só quando a frequência vibratória, né, de um cheiro, ela atinge as minhas narinas, atinge esses transdutores, esses sensores que estão na minha narina, e são transformados num tipo de energia elétrica que vai para uma determinada área do cérebro ser decodificado, que eu falo, puxa, isso aqui tem cheiro disso ou tem cheiro daquilo. Mas as coisas que estão fora em si, não tem, né? Tanto que acho que todos nós já lemos uma vez uma pergunta, né, que é feita para nós, né, nos ensinamentos, né? Existe numa floresta sem nenhum ser vivo, não só sem pessoas, mas sem nenhum ser vivo, tá? Cai uma árvore, né? Fez barulho, né? E a resposta é clara, não fez barulho. Ela fez modificação, ela pode ter movido ar, gerado uma certa frequência, mas barulho é a frequência quando encontra o nosso ouvido, o nosso aparelho auditivo, que nós temos lá uma parte chamada bigorna, na outra, então, que bate, né, esses sensorzinhos, tá? E aí essa batida cria impulsos elétricos, vão para o cérebro, e lá eu vou criar a sensação da audição. Então, se não tem nenhum ouvido, não tem nada, não tem nenhum ser para sentir essa vibração, para receber essa vibração e transformá-la em som, não fez barulho. Ela vibrou, mas não fez barulho. Não produziu som, né? Ela pode ter produzido vibração, mas não som. Então, entendendo esses segredos ocultos da espiritualidade, nós entendemos que tudo que existe só existe dentro de nós. E, portanto, esse divino que nós procuramos muitas vezes fora, procurávamos fora da Terra, fora da galáxia, fora não sei da onde, no céu, o céu, quinto céu, sexto céu, ele existe dentro de nós. É a fagulha que reside dentro de nós. E quando nós compreendemos isso, nós alcançamos a unidade. Nós alcançamos a unidade porque nós somos a unidade, né? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de alguma vez ler um livro editado pela Amor, que há muitos anos atrás, há 30, no mínimo há 38 anos ou 40 anos atrás, que era Prim, a gotinha especial, a gotinha, que era tido como um livro que a gente chamava
antes da OGG existia a Ordem Juvenil, da Ordem dos Portadores do Axote. E esse livrinho, o pessoal dizia que era para as crianças, né? Só que não, é uma história para gente grande, né? Porque conta a história, né, que uma gota de água, né, ela quer saber de onde veio. Ela se pergunta quem sou eu, de onde eu venho, né, por que eu estou aqui. E aí essa gota, uma hora o sol bate nela e ela evapora, vira nuvem. Mas aí se junta com muitas outras gotas, fica pesada, ela cai. E cai numa nascente de um rio. E aí ela começa a fazer parte do rio, ali escorregando, tal, mas ela ainda é uma gota. E aí ela quer saber de onde ela veio. E ela passa por uma série de aventuras até que, numa determinada ocasião, quando ela evapora, as nuvens vão para cima do oceano e ela cai do oceano e ela se integra ao oceano, né? E ela, apesar dela ser uma gota, né, ela é o oceano. Então aí ela entende que ela não é um indivíduo, ela é o oceano, ela é parte do oceano. Então que aquela individualidade, aquela consciência de eu, só existia porque ela separava as coisas daquele mar, quer dizer, ela vivia uma aparente separação na sua mente, né? Mas, no fundo, ela sempre foi o mar, que estava individualizado para uma aventura, né? Então, é um livro para criança, realmente, uma criança de até 80, 90 anos, eu acho, né? Mas vamos lá. Lembremos que, então, existia o incognoscível. O incognoscível faz uma certa contração. Essa contração, o incognoscível, a manifestação dele é sempre luz. A gente entende como luz, né? E eu sempre tento falar, quando a gente vai falar de algum texto cabalista, eu falo sempre o seguinte: onde você vê luz, né, pode substituir pela palavra vibração. Só que a luz é uma vibração alta, né? A matéria é uma vibração mais baixa, né? Então, a manifestação do incognoscível, né, ela é luz, portanto, ela é uma vibração altíssima, né? E o que ele faz, né, segundo Isaac Luria e segundo os cabalistas, ele se contrai e cria um certo espaço, é dito um espaço vazio, mas vazio não existe, né? Então ele cria um espaço com menos luz. Ele retira toda a sua grande luz, sua grande vibração, e deixa um espaço com um pouco menos de luz. Como existe muita luz e um pouco menos de luz, então para nós parece que existe luz e sombra, né? E dentro desse espaço sombra, que tem luz, mas tem menos luz do que está fora, ele coloca a luz, por isso essa iluminação aqui na tela, né? E para nós hoje, na parte material, e essa iluminação vai descendo, vai caindo, né? A vibração vai caindo, até que chega no limiar do mundo material, né? E ela vem carregada de energia, e essa energia se transforma em matéria, né? Então nós temos matéria e energia sendo convertíveis através de uma constante que o Einstein lá nos definiu, né? E só para lembrar isso, né? Então nós temos aqui, né? Digamos, depois que aconteceu a contração, né? Vem o filete de luz, né? E esse filete de luz ou de vibração, de alta vibração, ele vai
cair. Ele vai, deixa eu colocar até aqui um laser aqui para ficar melhor. Ele vai ter uma certa descida, que a gente chama, inclusive, num caminho dos relâmpagos, um caminho do relâmpago, né? E por que o caminho do relâmpago? Porque ele vai abrir um caminho de cima até embaixo. E nós já discutimos, e isso é muito importante, que esse relâmpago, né, ele é um instante eterno. E essa palavra é muito importante, né? Então, essa queda aqui de vibração, né, até chegar aqui em Malhut, que é um mundo material, como a gente conhece, né, ele vai perdendo vibração, por assim dizer, diminuindo o nível de vibração, tá? Só que tudo isso acontece num instante que fica eternizado. E isso é importante entender, porque se ele é um instante eternizado, esse caminho está sempre aberto ainda. Então, essa é o porquê que eu estou insistindo nesse ponto, tá? Mas aí nós também vimos, né, e nos perguntamos, né, o que é que nós queremos na vida, né? E na nossa discussão nós concluímos que todo mundo, cada pessoa, né, desse mundo quer ser feliz, quer estar bem, né, tranquilo, né? Só que o problema é como nós sentíamos a vida. Vocês vão lembrar que nós conversamos sobre, em alguns aspectos, né, quando as coisas estão assim, né, quando está da subida, né, da coisa, né, a gente costuma chamar de bom, né? Ah, tá muito bom, a vida tá jóia, tá tudo certo, tal. Mas de repente muda o sentido da coisa e a gente, tá muito mal, tá ruim, eu não tô gostando, tal. E a imagem mais icônica, talvez, aqui, que foi colocada, né, no último encontro, foi essa imagem do eletrocardiograma, né, mostrando que ele sobe e desce. Ele tem aquilo que parece que a gente fala que é bom, aquilo que parece que fala que é mal. E o grande desafio é, se a gente gostaria que as coisas ficassem constantes, né, vocês vão lembrar disso, né? Um eletrocardiograma constante é de quem já não tem mais vida. Então, ter vida, né, estar pleno de vida, né, é estar na modificação das coisas, né? Eu até comentava antes, né, da gente começar o encontro, eu comentava da definição de Saint-Martin, né, no livro Instruções aos Homens de Desejo, que ele diz que o tempo e o espaço nada mais são do que a modificação das coisas, a modificação da matéria, né? Então, se nós vivemos num mundo sujeito ao tempo e ao espaço, né, é intrínseco que vai haver uma modificação da matéria. É intrínseco que as coisas não vão ficar estáticas, né? Faz parte desse mundo, faz parte do mundo que nós vivemos, dessa realidade que nós vivemos, né? Acho que todo mundo já viu, né, esse símbolo do Yin e do Yang. Só que talvez o que a gente para pouco para pensar, primeiro, esse símbolo, né, ele não é estático, como a gente está vendo ele aqui. Na verdade, esse símbolo, né, a ideia desse símbolo e a ideia dessa protuberância aqui, dessa protuberância aqui embaixo, é para nos mostrar que isso daqui está num movimento.
Isso aqui está em movimento, né? Para mostrar que, ora, né, algo que eu possa classificar como de uma maneira, vai estar do outro lado. E aquilo que eu classifiquei como oposto vai estar do outro lado. E isso vai ter movimento. E uma outra coisa interessante, que é talvez a gente se presta pouca atenção, né? Aquilo que é o branco, ele carrega dentro de si o germen do seu oposto. E aquilo que é preto, né, carrega dentro de si o germen do seu oposto. Talvez nos mostrando que não é possível alguma coisa ser estática, ser só ela. Porque sempre vai existir, digamos, uma oscilação. Eu tenho aqui essa parte branca, mas essa parte preta vai gerar o preto, mas vai manter o branco e assim vai, né? E nessa consecução eu tenho isso refletido nos átomos e tenho isso refletido no universo, né? E tanto os átomos como o universo, eles são esse movimento que eu poderia chamar de vibração. Ambos são vibratórios. Aliás, não existe nada na criação, certo, que não seja vibratória, né? Essa até é uma discussão, às vezes, interessante, né? Porque a gente está acostumado a falar o corpo é vibratório, muito bem. E o espírito? Ele é vibratório ou ele é estático, né? E o espírito mais o corpo gera alma, ou como você queira interpretar a alma gira o espírito, né? Ele é frequência vibratória, né? Então tudo é vibração. O que muda é a quantidade de vibração, né? É o nível vibratório, mas tudo no mundo criado é vibratório, oscila entre dois pontos. Então, como nós podemos querer ter uma vida estática se intrinsecamente tudo que a gente vê, tudo que a gente não vê, então tudo que a gente vê é a matéria densa, mas, por exemplo, existem ondas de rádio, ondas de TV, ondas cósmicas, que também fazem parte do mundo material, só que os nossos 5 sentidos não estão preparados, talvez, para ver. Talvez alguns até, o tato, sente algumas vibrações mais baixas, né? Mas, no geral, a gente não está preparado para isso. Mas tudo isso são vibrações, né? Saindo dessas vibrações, então eu tenho um mundo denso, eu tenho um mundo dessas vibrações, tem raio-x, raio gama, raios, né? Aí eu vou para um mundo que é mais sutil, que a gente chama de astral. Vocês lembram disso? Que também é vibratório, só que é uma vibração mais alta. E depois eu vou para um outro mundo, mais alto ainda em vibrações, que a gente chamou de mental, num outro encontro, né? Que são vibrações ainda mais, vamos dizer, maiores e por isso mais sutis. E chega no mundo arquetípico, né? Aí sim, aí é bastante sutil, mas a vibração é muito alta, né? Então a gente pode dizer, né, que desde o mundo arquetípico até o mundo material, tudo é vibratório, né? Não existe nada que não seja. E isso ficou muito claro para nós, né, no exemplo das 2 colunas da árvore da vida, que nós conversamos no último encontro, né? Lembrando que ela oscila entre algo que eu poderia chamar de bem ou de mal, ou algo que eu poderia chamar de bom ou de ruim, ou algo que eu poderia chamar
de misericórdia, tá? E de justiça ou julgamento. Porém, como nós vimos lá atrás, tá? Que no yin e no yang, naquela figura yin e yang, né? Nós vimos lá atrás que uma das partes carrega o germen da outra, e a outra parte carrega o germen da primeira. Portanto, quando eu falo que aqui eu tenho misericórdia, aqui é a misericórdia, essas sefirote aqui são misericórdia, e essas daqui são justiça, o julgamento, né? Severidade, né? Tá? Aqui eu tenho a predominância da misericórdia, aqui eu tenho a predominância da justiça ou da severidade, só que não existe misericórdia sem ser justa. E não existe aplicação de justiça sem que seja misericordiosa. Tá? Então, cada uma dessas sefirotes aqui, elas têm uma certa dualidade, que, num determinado momento, sobressai uma delas. Mas elas carregam dentro de si as duas colunas, né? Isso é importante também, porque se a gente quer, através do equilíbrio das colunas, Jaquim e Boaz, né? Lembram, na entrada do Templo de Salomão, tem as duas colunas, uma Jaquim, a outra Boaz, e eu quero criar a coluna central, que é sempre criada, ela é dinâmica. Lembram disso, né? Eu tenho uma coluna aqui, e eu estou oscilando entre Jaquim e Boaz, né? Quando eu estou aqui, eu acho que está de um jeito, aí estava bom, agora não ficou bom, agora vai ficar bom de novo, agora vai ficar ruim de novo. E o segredo era não resistir à mudança, aceitar que a mudança é a lei da vida, aceitar que tudo muda, porque quanto mais rápido eu aceito que tudo muda, mais rápido isso se mexe e, portanto, aparentemente, tudo fica no centro, que é a maneira de eu criar a coluna central, é a maneira de eu estar no equilíbrio. E para fazer isso, eu preciso achar um equilíbrio em cada um também desses sefirotes, porque eles têm, cada um deles tem o germen do outro. Então eu preciso achar esse equilíbrio. Tá? A chave é aceitação. A palavra-chave é aceitação. Aceitação da mudança. Né? Ou como dizem alguns, que no anel de Salomão tinha uma inscrição, né? E era assim: tudo passará, tudo passa. Né? E quando perguntado, né, ele disse: eu tenho que entender que tudo passa. Né? Se hoje eu estou soberano, rei, tal, chegará o dia que eu não vou estar, né? Porque a roda gira e desgira, né? Como, né? Eu já ouvi, né? Muita gente, a roda anda e desanda, né? Então, tudo vai mudar. Tá? Então, o grande segredo é a aceitação. Tudo é dual. Tudo são pares de opostos. Né? Vocês já viram alguma moeda só com cara ou só com coroa? Né? Se ela tem duas caras ou duas coroas, é moeda falsa. Né? Para ser uma moeda verdadeira, para ser uma moeda de valor, né, ela tem que ter cara e tem que ter coroa. Né? Então, existe sempre um aparente desequilíbrio nessas balanças, mas nós, seres humanos, somos os responsáveis por achar esse equilíbrio. E como achar esse equilíbrio? Nós vamos lembrar agora do alfabeto, né, hebraico, né, das 22 letras hebraicas,
sendo que 3 delas, né, Aleph, Mem e Shin, são ditas letras mãe, porque são ligadas a elementos, né, ar, água e fogo. 7 letras são ditas duplas, porque tem uma pronúncia áspera e uma pronúncia suave. Tá? E 12 letras são ditas simples, porque elas são o que elas são. Essas 3 letras podem ser e são normalmente associadas às 3 partes do ser humano, né? À cabeça, né? Ao peito e ao abdômen. Né? Essas 7 letras duplas são associadas aos 7 planetas da astrologia tradicional. E essas 12 letras simples são normalmente relacionadas com os 12 signos do zodiacal, do zodíaco, ou as 12 constelações, né, do zodíaco. Tá? Da onde sai isso? Né? Da onde a gente tira que essas 12 são as constelações, as 7 são os planetas, tal? É por isso que, desde o começo, né, a gente pediu que fosse lido, né, o Sefer Yetzirah, que é, né, talvez o livro para nós que conta, né, a criação através das letras, através do alfabeto, né? E tem uma parte, né, do Sefer, né, que ele fala isso aqui, ó, 22 letras fundamentais, 3 mães, Aleph, Mem e Shin. Então veja que isso não é uma invenção de alguém, tá? Isso está no Sefer Yetzirah, que é um livro antiquíssimo. Alguns dizem que ele era um livro até de Abraão, que não se prova, né? Se vai até mais ou menos o século II da dita Era Comum, né? Chega-se ali. Com certeza ele é mais anterior a isso, né? Mas não se tem documentos totais, né? Então está aqui, 22 letras, 3 mães, Aleph, Mem, Shin, que corresponde ao prato do mérito, ao prato do demérito e à balança da lei que conserva o equilíbrio entre eles. Tá? 7 duplas, e aqui sim. Então, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh e Tal, que correspondem à vida, à paz, à sabedoria, à riqueza, à posteridade ou fecundidade, à graça e à dominação. 12 simples, e aí ele vai falar na ligação com o zodíaco e tal, e hoje a gente não vai entrar nisso aqui hoje. Tá? Mas por que eu coloquei esse texto aqui? Para lembrar, né, que, a exemplo do que o Sefer está falando, né, existe uma luz, né, existe uma vibração, que a gente poderia dizer que é a vibração fundamental, tá? Mas, quando essa vibração fundamental passa pelo prisma, né, da materialidade, tá? Ela se decompõe nas 7 cores do arco-íris. Né? Tá? Então, isso mostra que as 7 cores, ou talvez então os 7 planetas da astrologia tradicional, eles têm algo a ver, né? A soma deles é a energia fundamental, que a gente só vê separada, no caso aqui em cores, mas a gente poderia dizer em energias dos planetas, tal, porque passou pelo prisma da materialidade. Tá? E isso é importante para nós, porque na aparente multiplicidade, né,
existe uma unidade, né? Tudo saiu do um, mas para nós, por causa desse prisma do mundo material, do mundo criado, né? Essa unidade se manifesta como diversidade. Tá? E aí, então, a gente vê as 7 letras duplas. Essa figura vocês já viram no encontro anterior nosso, né? Então, está aqui o Bet, o Gimel, né? Dalet, o Kaf, B, o Fe, aqui é o B, porque ele é Fe quando está no final, Resh e tal. E cada um deles, ó, ele tem a ver com a energia da Lua, de Vênus, de Júpiter, de Marte, de Mercúrio, de Saturno e do Sol. Tá? Mas que energia é essa? Né? Essa não é uma energia simplesmente material. Nós estamos falando de algo que transcende os planetas visíveis, aquilo que a gente vê no céu. Isso aqui são as energias mais fundamentais, né, que são ligadas àquilo que a gente chama desses planetas. Pode ver que aqui, inclusive, alguém colocou aqui mundo astral, as cascas secundárias. Por quê? Porque isso tem a ver com o mundo das formas, que depois, no mundo das formas, vai aparecer como os 7 planetas que a gente está acostumado. Tá? Mas isso daqui também são energias do mundo das formas. E eu diria, ainda são também energias do mundo mental. Tá? Mas cada uma delas, então, conforme o Sefer, então o que ele fala para mim? Ele fala que Beit tem, se é vida, né? Ele fala lá da vida. Então, onde tem vida, tem morte. Tá? Ele fala de Gimel, aonde tem paz, tem guerra. Né? Ele fala de Kaf, aonde tem sabedoria, tem ignorância. Né? Porque eu só conheço a sabedoria porque eu reconheço que existe a falta dela, que eu chamo de ignorância. Eu reconheço que existe a paz, porque quando ela não está aí, é uma guerra. E eu reconheço a vida, porque quando ela se vai, a gente chama isso de morte. Né? Então, eu tive lá, Bet, Gimel, Dalet, né? Vou para o Kaf, que é riqueza e pobreza. Eu reconheço a pobreza porque eu vejo a riqueza, e reconheço a riqueza porque eu vejo também, ou constato que existe a pobreza, a falta da riqueza. Né? Tá? Eu vou então para o P, que é fertilidade e esterilidade. Alguma coisa eu reconheço que é fértil, que produz frutos, porque eu sei que existem atos que não produzem fruto algum, são estéreis. Né? Eu vejo agora aqui em Resh, graça, essa palavra fealdade, até ontem conversando aqui em casa com a esposa e tal, falei, é uma palavra, a fealdade é meio feia, né? Mas é a palavra tradicionalmente usada para fazer esse bipolo da graça e da falta da graça, de alguma coisa graciosa, tá? Que é a feiura, que é a fealdade. Né? E lembrando que também essa graça, essa beleza, né? E a falta da beleza é sempre algo muito relativo. Né? Tá? O que é belo, né? Então, gregos tinham uma noção da beleza, né? Mas é muito relativo. E o que hoje a gente vai tratar um pouco, né? Que é o tal, né? Que é poder e servidão. Né? Eu reconheço o poder, tá? Quando eu vejo que alguém domina um outro que o serve.
né? E reconheço que existe a servidão, porque eu reconheço que alguém se serve dela. Tá? Então, no cômputo geral, seria as 7, digamos assim, as 7 grandes influências que existem no mundo, que vem do mundo mental, passa pelo mundo astral, do mundo das formas e acontece no mundo das formas. Né? E vamos ver uma coisa agora, que é o seguinte. Primeiro, nós já vimos que a árvore da vida, né, ela tem 10 círculos, 10 sefirot, uma não sefirá, que é da At, né, por isso está pontilhada, não está aqui. Tem 22 linhas que unem os sefirot, né, e a cada linha é atribuída uma letra hebraica também. Tá? Existem autores, né, então isso daqui não é consenso, que letra fica onde. Né? Existem autores que colocam, por exemplo, aqui você está vendo aqui, né, no caminho entre Keter e Bina, você está vendo Beit. Mas tem autores que colocam Beit aqui, aonde no caminho entre Keter e Rokmah, aonde aqui nós estamos vendo Aleph. Né? Existem alguns autores que colocam o Aleph aqui, nesse caminho 14. Aliás, eles fazem assim, essas 3 barras horizontais seriam Aleph, Men e Shin, tá? Seriam as 3 letras mãe. Né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, nesse nosso gráfico aqui, caminho 31, ele tem o Shin. Tá? Então, existem no mínimo 3, 4 modelos. E o que é essa mudança? O que faz essa mudança? É a maneira que o cabalista quer trabalhar ou está trabalhando com as energias de cada sefirot e as energias de cada caminho que liga uma sefirot à outra. Porque, veja bem, se aqui eu tenho, por exemplo, Keter, e aqui eu tenho Rokmah, e a gente falou que o relâmpago, né, é uma descida de vibrações, lembra? Né? É uma queda. Então, se eu tenho uma vibração alta aqui, e aqui eu vou ter uma vibração um pouco menor, esse caminho aqui, ele vai ser responsável por uma mudança, né, ou por uma redução, vamos falar assim, da vibração. Tá? Então, esse caminho, a energia desse caminho, vai ser alguma coisa, né, que vai causar uma certa mudança. Né? E aí, daqui para cá, eu vou vir também com uma outra diminuição. Né? Mas eu vou sair de um princípio masculino, né, para vir para um princípio feminino, porque Rokmah, vocês vão lembrar, é o princípio masculino, e Binah é o princípio feminino. Tá? Então, para eu sair desse princípio que é força, e chegar aqui nesse princípio que é forma, tá? Tem que haver uma mudança. Tem que haver, para usar uma palavra mais até simpática, uma transmutação. Algo tem que mudar aqui, né? Ser modificado. Tá? Então isso, com certeza, a gente, mais para frente, a gente vai estudar. Né? A gente vai tentar entender um pouco mais. Tá? Então não se assustem se vocês encontrarem uma figura que mostra coisas diferentes. Tá? Eu prefiro trabalhar com essa figura, com essas energias, mas não é nem certa, nem mais errada, nem mais certa. É a que eu escolho. Né? As outras têm uma razão de ser também. Então, não existe aí. Existe o estudo que o cabalista quer fazer das energias. Tá? Uma outra coisa que, eu não sei o horário, como é
que nós estamos aqui de horário? Já estamos... Tá. Uma outra coisa que é importante a gente notar, né, é que cada Sefirot, né, tirando esses dois primeiros, né, ele é ligado a um planeta. Olha aqui os planetas de novo aparecendo. Tá? E olha quantos eu tenho. Aqui eu tenho um mundo material. Né? Aqui é o mundo que nós estamos, é o mundo da matéria. E aqui é a densificação. Lembra sempre o caminho do relâmpago, né? Ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então aqui eu estou falando da densificação, né, da vibração. Tá? Então eu saio de Saturno, né, que é binar, e vou para cá, para Júpiter, a energia de Júpiter. E vou para cá, para Marte, e vou para cá, para o Sol, e vou para cá, para Vênus, e vou aqui para Mercúrio, e vou aqui para a Lua, e aí eu chego no mundo material. Mas lembra que a palavra que eu coloquei, que eu fiz questão de frisar, né, era que esse relâmpago é um instante eternizado. Então, se esse relâmpago é um instante eternizado, né, ele ainda existe aqui. Ele está acontecendo aqui. E se eu aqui estou num mundo mais denso, e nós falamos no começo hoje do nosso encontro, que eu preciso fazer um mergulho dentro de mim para encontrar, né, aquela fagulha divina, para eu reconhecer dessa fagulha divina e entendendo que tudo que está fora, tudo que eu penso que está fora, que eu acho que está fora, está sempre dentro da minha mente, é mental, tá? Então, se eu mergulhar para dentro, eu estou fazendo um caminho de sutilização. Isto é, eu estou saindo dessa densidade e estou fazendo o caminho inverso da densificação. Portanto, eu estou fazendo um caminho de sublimação, um caminho que é o caminho que alguns chamariam, por exemplo, o caminho de volta. Né? Lembrando que aqui não são lugares, isso daqui não são posições. Vai sair da Lua e vai para Mercúrio. Primeiro que não é a Lua física, não é o Mercúrio físico, não é, são energias lunares, mercurianas, venusianas. Né? Quando eu falo energia lunar, né, é energia, por exemplo, que cria o fluxo e o refluxo de marés. Tá? Quando eu falo de Mercúrio, mercuriais, que cria, né, a inteligência, né, para nos dar depois o uso da inteligência para ter sabedoria. Quando eu falo venusianas, né, tem a ver com, digamos assim, com a nossa empatia com toda a criação. Seria, a gente diria, o amor, mas o amor incondicional. Né? Quando eu falo de energias de Marte, né, eu estou falando daquela vontade, daquele desejo, né, de ir, buscar. Né? E sem esquecer que Saturno, né, ele é Cronos, né? Ele é muitos dizem, o grande doutrinador. Né? Então, eu preciso fazer esse caminho. Então, e olha só uma coisa que essa figura está me mostrando também. Assim como eu tenho em cada Sefirot, eu tenho um planeta, tá? Nos caminhos, então eu tenho letras hebraicas, e eu tenho também em alguns deles, porque são caminhos duplos, eu tenho planetas. Eles são regidos por energias planetárias também. Tá? Então, algo diz
para mim que eu estou aqui no mundo material, e se eu quero ir digamos, para o mundo lunar, e o que é o mundo lunar? É o nosso interior, tá? Fluxos, refluxos, sentimentos, né? Tá? Então, é algo muito interior, né? É como eu sou, né? Então, para sair daqui e vir para cá, eu passo forçosamente por uma energia que é a energia de Saturno. E olha só então, que é o que nós vamos tentar ver hoje. Eu quero sair daqui e quero vir para cá. Eu quero sair daquela pessoa que só reconhece o lado material, que só fala do lado material, tá? E quero ser alguém que reconhece o seu lado interior também. A gente costuma chamar isso daqui de a primeira iniciação, é uma iniciação, né? Então, esse daqui é um caminho iniciático. Esse é o caminho da iniciação. É o caminho do conhece-te a ti mesmo, né? E você conhecer os seus ímpetos, os seus desejos, como você é por dentro, né? Você é no teu interior. Só que, né? Primeiro, quem é que rege esse caminho? É Saturno, Cronos, o deus do tempo. Então, quem pensa que vai para uma iniciação, vai sair da iniciação e já vai sair santificado, com o brevet de anjo e as asinhas para bater e sair voando, está muito enganado. Tá? Porque ele vai ser colocado a par do que tem aqui, mas para que ele compreenda, faça a digestão disso, saindo da materialidade e entendendo um pouco da espiritualidade interna, vai passar um certo tempo. E não tem jeito, né? Não existe iniciação instantânea, espiritualidade instantânea, né? 5 fáceis lições para você virar um guru maravilhoso. Não existe, tá? É digamos assim, é uma experiência de desenvolvimento interior, é uma experiência de crescimento interior, mas especialmente de aceitação de quem você é. Vocês vão lembrar que acho que numa das primeiras encontros nossos, eu citei um livro de Saint-Martin que dizia o seguinte, que existem 3 fases no trabalho, digamos, iniciático, no trabalho da reintegração do ser humano no seio divino, né? O primeiro trabalho é conhecer a si próprio, certo? Então, a primeira missão é o conhece a ti mesmo. O pessoal acha que você vê aquele, né, o oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás. Tá? Ele acha que aquilo lá é fim, aquilo é meio. Aquilo não é fim. Né? Então, o conhece-te a ti mesmo, né, digamos, é um pontapé inicial, é um start para o processo de espiritualização do ser humano. Porque ninguém pode mudar, ninguém pode melhorar, ninguém pode, se não sabe o que é. Então, conhecer a si próprio é fundamental. Mas conhecer a si próprio é um trabalho de aceitação interior, tá? Porque quando você não vai querer conhecer só o que você é bom, né? Você vai também achar, muitas vezes, aquilo que você é menos bom, né? Porque você tem que lembrar que tudo acontece nos 2 lados, né? Moeda tem cara e coroa. Então, você tem o teu lado, né, anjinho, mas você também tem o teu lado não tão angelical assim, né? E às vezes
a gente tem dificuldade de aceitar esse lado menos angelical. Não, não sou assim, não. Olha, eu fiz isso por causa que fulano me provocou. Se ele não tivesse me provocado, eu não teria feito. Então a culpa é dele, né? A gente arruma desculpas, né, para os nossos atos não tão dignos, né? Mas tanto os dignos quanto os não dignos são nossos, certo? São nossa bagagem. Não tem como não aceitar a responsabilidade por eles. Então, esse conhece-te a ti mesmo não é, eu sei que o meu potencial, eu sou muito bom para escrever, eu sou muito bom. Tá bom, e você é ruim para quê? Para aceitar crítica, você é ruim para ser paciente, você é ruim para. Quer dizer, você tem méritos e deméritos. Aí você conhece a si mesmo. Então, São Martin diz: a primeira fase é conhecer a si próprio. Segundo, é conhecer, é entender com os dons que você veio para esse mundo, com as capacidades que você veio, o que você poderia ter sido. Porque nem sempre nós somos aquilo que poderíamos ter sido, por uma série de razões. Tá? Então, eu me conhecer, os meus defeitos, as minhas virtudes, conhecer, analisar as ferramentas que eu trouxe para essa existência, que me permitiriam talvez ter sido outra coisa. E aí vem a terceira, né, o grande finale, né, sendo quem eu sou, me tornar em quem eu devia ter sido. Quer dizer, é bacana, né? Fácil, muito fácil. Mas tudo começa com esse primeiro passo. O passo de conhecer a si próprio, né? E o passo de aceitar a si próprio. E isso, queiramos ou não queiramos, consome tempo. E aí, vamos para o Sefer, né? Então, esse caminho, né? O Sefer também diz que esse caminho, ele é o caminho da letra Tav. E então, por ser o caminho da letra Tav, ele é o caminho do poder e da servidão. E aí que mora o grande perigo. É muito comum, quando você está se conhecendo e desenvolvendo habilidades, a tua parte espiritual, né? Você se sentir poderoso, né? Você falar, puxa vida, eu sou, né, muito bom, né? Mas sempre, né, para que você consiga um lugar, né, que você acha que você é bom, então você precisa exercer essa bondade, entre aspas, na coletividade. E às vezes a coletividade tem um dirigente. Então acontece muito, né, para poder adquirir o poder de estar na coletividade, né, você servir a quem comanda essa coletividade. Então, por isso que essa letra ela é ambígua, né? Ela tem esses dois lados, e por isso que a gente tem que estar sempre de olho, né, na vontade de ter o poder, certo? E no que nós fazemos e aceitamos fazer de subserviência para ter o poder. Porque o verdadeiro poder está, né, em servir, mas não servir a alguém, servir ao Deus interior. Então, quando nós... E o grande problema é esse, nós estamos saindo da materialidade e nós estamos indo para o nosso lado interior. Então, nesse caminho aqui, enquanto a gente está traçando esse caminho,
a gente ainda acha que o poder é terreno e que a gente tem que servir a alguém para ter o poder terreno. Quando chegar realmente aqui, né, passar o tempo devido e chegar aqui, nós vamos ver que o verdadeiro serviço é para Deus, né? É para o nosso Deus interior. E aí, quando a gente serve ao nosso Deus interior, nós adquirimos o poder. O poder não sobre os outros, o poder sobre nós mesmos. Porque o que interessa é dominar nós mesmos, né? As pessoas, porque estão saindo da matéria, elas querem dominar outros, né? Se a gente não consegue dominar nem a nós mesmos, né, que se dirá a outros, que têm as suas brigas interiores, que também estão traçando esse caminho aqui de Saturno, também estão procurando a sua Lua, também estão procurando alguma coisa, né? E lembrando que esses 7 planetas, essas 7 energias aqui, elas encontram uma correspondência, tá, no corpo humano, que é exatamente onde nós temos 7 vórtices principais de energia, que nós chamamos os 7 chakras principais. Tá? Então, essas energias, né, elas não são só dos planetas de uma maneira geral, mas elas estão refletidas em nós. Tá? Então, esse poder de servidão de Saturno, por exemplo, né, do Tav, né, ele está dentro de nós. Tem a ver com algum chakra nosso. Tá? E aí, vocês lembram que eu pedi para ler o Sefer Yetzirah? E o Sefer Yetzirah, ele fala também dos caminhos. E esse caminho aqui é o 32º caminho, né? E o Sefer diz o seguinte: o 32º caminho é a inteligência administrativa, sendo assim denominado porque ele dirige e associa em todas as suas operações os 7 planetas, mesmo estando todos eles em seu devido curso. Olha que coisa interessante. Quer dizer, esse caminho, tá, ele é uma inteligência administrativa. Quer dizer, você, para trilhar esse caminho, né, o iniciado, ele tem que exercer, ele tem que ter uma inteligência que administra, né, associa e administra os 7 planetas, as energias dos 7 planetas. Mesmo a gente sabendo que cada um deles está no seu curso. Cada um deles está no seu curso, só que refletido no lado material do ser humano, como cada um deles tem uma órbita própria e tem uma posição relativa que varia de um para o outro conforme ele vai andando na sua órbita, então a influência combinada deles sobre os meus chakras, certo? Pode me bagunçar. Então eu preciso ter uma certa inteligência, certo? Para administrar essas energias do meu chakra, certo? E associar todas essas energias com as suas quantidades corretas, mesmo sabendo, aliás, graças a saber que os planetas continuam nas suas órbitas. Então, esse daqui é só para exemplificar né? E então, eu fiz, isso daqui é parte de um curso que fala de todos os caminhos, tal, mas eu pensei esse 32º caminho aqui hoje para mostrar exatamente isso, tá? Então, cada caminho da árvore da vida, né? Cada um desses caminhos, né? Então aqui, ó, você tem o 32º caminho, tá? Ele é chamado, né, a grande unidade da noite dos tempos, tá? Aqui é o texto que nós lemos, né, que é a inteligência administrativa, as operações dos planetas. Ele é chamado o caminho do Tal. Tá? A carta, porque também se associa a cada
caminho, né, é costume se associar uma carta do tarô. Né? Lembrando que tem uma diferença entre uma interpretação francesa e uma interpretação inglesa do tarô. Então, para uns, a carta do louco, ele não é a zero, ele é a última. Para outros, ela é a primeira, que tem que estar por aqui. Então, mas todos concordam no 32º, então vamos ficar aqui. Então, você tem a carta do universo, né? Você tem a cor dita desse caminho aqui, na árvore da vida, é índigo, azul índigo. Existe um som, e isso, mais para frente, vocês vão ver que isso é interessantíssimo. Tá? Então, aqui ele vibra no Lá natural. Tá? Seria um caminho do Lá natural. O planeta dele é Saturno. Significado é uma cruz, né? Ou o tal, né? Cruz grega, né? E a letra é poder e servidão. É uma letra dupla. Então, esse é um caminho duplo. É um caminho que pode te enganar, você achar que você... É aquilo que eu estava falando, você achar que você vai ganhar poder porque você está servindo alguém. Quando, na realidade, porque você serve a Deus, você é poderoso. Então, existe esse jogo entre a materialidade e a espiritualidade. Tá? Aqui você vê, né, 4, né, símbolos aqui que são ditos, pelo menos os tarólogos associam ou aos 4 elementos ou aos 4 evangelistas. Né, tá? E você tem aqui, na realidade, parece a figura de uma mulher, né? Mas dizem que poderia ser um hermafrodita, mas a parte sexual é tampada. Tá? Ele está aqui fazendo como que fosse um 4, aqui com as pernas. Né? E se eu pegar agora aqui, esses 2 braços, com o pescoço aqui, ó, ou com a cabeça, né? Pegar essa parte aqui do tronco, né? Eu tenho um triângulo com vértice para cima. Então, ele sai dos 4 elementos da materialidade e ele atinge a trindade da espiritualidade. Tá? Isso só para mostrar um pouco do que poderia ser, do que pode ser digamos, essa interpretação. Tá? E eu, se vocês permitirem, eu vou parar por aqui hoje, tá? Porque a gente já está no adiantado assim da hora, né? Então nós vamos encerrar por aqui.